Você já se perguntou se Jesus Cristo realmente existiu? Há quem diga que ele é apenas uma lenda, mas e se eu te dissesse que existem provas históricas, arqueológicas e até científicas que confirmam sua existência? No vídeo de hoje, vamos revelar 7 evidências impressionantes que mostram que Jesus não é apenas uma figura mitológica. Fique até o final, porque a última prova vai mudar completamente sua visão sobre o assunto. Primeira prova: textos históricos não bíblicos. A primeira evidência sobre a existência de Jesus vem de historiadores antigos que não eram cristãos, o que torna seus relatos ainda mais imparciais e significativos. Um exemplo notável é o historiador romano Tácito, que, em sua obra Anais, escrita por volta do ano 116 d.C., menciona que Cristo foi executado sob as ordens de Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Tácito descreve os cristãos como um grupo que seguia fervorosamente os ensinamentos desse homem, mesmo após sua morte. Outro registro importante vem do historiador judeu Flávio Joséfo, que viveu no primeiro século. Em seu livro Antiguidades Judaicas, ele fala sobre Jesus como um homem sábio, e atribui a ele feitos extraordinários que atraíram judeus e gentios. Joséfo também menciona a condenação de Jesus por Pilatos e faz referência à comunidade cristã nascente, que seguia fielmente seus ensinamentos, mesmo sob perseguições. Além deles, o filósofo Mara bar Serapião, em uma carta escrita a seu filho no século I, compara Jesus a outros grandes sábios que foram injustamente executados, destacando como seus ensinamentos continuaram a influenciar gerações após sua morte. A relevância desses relatos não está apenas em confirmar a existência de Jesus, mas em mostrar que sua vida e impacto eram tão marcantes que ecoaram até entre aqueles que não o seguiam. Esses textos históricos, escritos por observadores externos, reforçam que Jesus não foi apenas uma figura restrita ao Novo Testamento. Ele foi uma presença real, cujas ações e palavras transcenderam barreiras culturais e religiosas, deixando um legado reconhecido até por aqueles que não professavam sua fé. Segunda prova: o mistério do sudário de Turim. Uma das evidências mais fascinantes ligadas à existência de Jesus é o sudário de Turim, uma relíquia envolta em mistério e fé. Este tecido de linho, com cerca de 4,4 metros de comprimento, contém a imagem de um homem que parece ter sofrido uma crucificação, e muitos acreditam que ele envolveu o corpo de Cristo após sua morte. O mais impressionante é que a imagem no sudário não é uma pintura, gravura ou qualquer outro tipo de arte manual conhecida. Pesquisas científicas realizadas com tecnologia moderna revelaram que a figura possui características tridimensionais impossíveis de serem reproduzidas por técnicas disponíveis, mesmo nos dias de hoje. Além disso, análises químicas detectaram traços de sangue humano real, correspondendo ao tipo AB, encontrado em áreas que coincidem com feridas descritas nos evangelhos. Marcas de cravos nos pulsos e pés, ferimentos na testa, provavelmente causados por uma coroa de espinhos, e uma grande lesão no lado do tórax, semelhante à perfuração de uma lança. Tudo isso reforça a semelhança com o relato da crucificação de Jesus. O sudário também contém pólen de plantas específicas da região da Palestina, datadas do primeiro século, o que adiciona mais peso à sua autenticidade. Embora exista um debate contínuo sobre a idade exata do tecido, os detalhes anatômicos e históricos impressionam até mesmo os mais céticos. Um detalhe ainda mais intrigante é a semelhança entre a face retratada no sudário e as representações de Jesus nos quadros da jovem pintora prodígio, Akiane Kramaric, que afirma ter tido visões de Cristo desde a infância. Suas pinturas, ricas em detalhes, mostram traços faciais muito parecidos com aqueles do homem do sudário, como o formato do nariz, as feições serenas e os olhos profundos. Essa correlação inexplicável tem chamado a atenção de pesquisadores e reforçado ainda mais a aura de mistério ao redor do sudário. Terceira prova: os evangelhos como documentos históricos. Os evangelhos não são apenas textos religiosos, eles são também fontes históricas de valor inestimável. Esses relatos foram escritos por testemunhas oculares ou por pessoas que tiveram contato direto com quem presenciou os eventos narrados. Mateus, Marcos, Lucas e João descreveram com riqueza de detalhes momentos da vida, morte e ressurreição de Jesus, incluindo suas palavras, milagres e interações com diversas pessoas. Estudos mostram que os evangelhos foram escritos poucas décadas após a crucificação de Jesus, período relativamente curto para a época. Esse intervalo reduz significativamente a chance de distorções ou invenções,
já que muitas pessoas que vivenciaram os fatos ainda estavam vivas e poderiam confirmar ou refutar as informações. É como um relato jornalístico da antiguidade, registrado com o objetivo de preservar a verdade. Além disso, a coerência entre os evangelhos é impressionante, mesmo com pequenos detalhes que diferem de uma narrativa para outra. Esses detalhes, longe de descreditar os textos, indicam autenticidade, já que variações naturais em relatos de diferentes testemunhas são esperadas e comuns em qualquer evento real. Outro ponto fascinante é que os evangelhos resistiram ao tempo e às perseguições. Copiados manualmente por séculos, suas versões mais antigas, como os manuscritos do Mar Morto e o Códice Sinaítico, confirmam que o núcleo da mensagem permaneceu inalterado. Isso reforça a credibilidade desses documentos não apenas como textos religiosos, mas como testemunhos históricos sólidos. Quarta prova: descobertas arqueológicas que comprovam a história de Jesus. A arqueologia tem desempenhado um papel fundamental ao confirmar elementos cruciais da história de Jesus descrita nos evangelhos. Um dos exemplos mais marcantes é a inscrição de Pôncio Pilatos, descoberta em Cesareia Marítima. Essa placa de pedra, datada do século I, menciona Pilatos como governador da Judéia, confirmando sua existência e o papel central que desempenhou nos eventos que levaram à crucificação de Jesus. Outro achado significativo é o ossuário de Tiago, uma urna funerária de calcário que traz a inscrição: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Além disso, em Nazaré, onde Jesus cresceu, foram encontradas evidências de uma vila do século I, incluindo ferramentas, utensílios e uma antiga casa, que corroboram a descrição de um ambiente rural simples, como narrado nos evangelhos. Outro achado importante foi o tanque de Betesda, mencionado no Evangelho de João como local onde Jesus curou um paralítico. Escavações no século XIX confirmaram a existência de um tanque com 5 pórticos, exatamente como descrito, provando que o autor tinha conhecimento detalhado do local e da época. Quinta prova: a transformação dos apóstolos. Pense nisso. Os apóstolos de Jesus eram pessoas simples e medrosas. Após a ressurreição, eles se tornaram corajosos e dedicaram suas vidas à pregação, enfrentando perseguições e martírio. Por que eles fariam isso se tudo fosse uma invenção? Algo extraordinário aconteceu para mudar suas vidas de forma tão radical. Sexta prova: a incrível expansão do cristianismo. Nenhum movimento que desafia normas culturais e religiosas cresce sem uma base sólida e uma força transformadora por trás. O cristianismo, que começou como uma pequena seita perseguida na província romana da Judéia, conquistou corações e mentes a ponto de, em apenas 3 séculos, tornar-se a religião oficial do Império Romano sob o imperador Constantino. Essa expansão impressionante é uma das maiores evidências da existência de Jesus e do impacto de sua mensagem. Sétima prova: as profecias cumpridas em Jesus. Por fim, uma das provas mais impressionantes da existência e singularidade de Jesus são as profecias do Antigo Testamento que se cumpriram em sua vida. Escritas séculos antes de seu nascimento, essas profecias detalham eventos específicos que seriam praticamente impossíveis de ocorrer ao acaso. Por exemplo, o profeta Miqueias previu que o Messias nasceria em Belém, uma pequena vila sem grande relevância à época. Esaías descreveu que ele seria rejeitado e desprezado, enquanto Zacarias profetizou sua traição por 30 moedas de prata e o uso desse dinheiro para comprar o campo de um oleiro. Até mesmo o tipo de morte que Jesus sofreria foi antecipado. O Salmo 22, escrito cerca de 1000 anos antes de sua crucificação, descreve detalhes impressionantes. Tudo isso se concretizou nos relatos dos evangelhos. Além disso, a profecia de Isaías 53 o descreve como o servo sofredor que carregaria os pecados de muitos, sendo levado ao matadouro como um cordeiro. A probabilidade matemática de que uma única pessoa cumprisse tantas profecias de forma aleatória é quase zero, algo que desafia toda a lógica humana. Cada cumprimento é como uma peça de um quebra-cabeça perfeito, montado ao longo dos séculos para revelar o Messias prometido. Esses eventos não apenas confirmam a historicidade de Jesus, mas também apontam para sua natureza única e divina, como alguém destinado a mudar a história da humanidade. E aí, o que você achou dessas evidências? Jesus Cristo não é apenas uma figura religiosa, ele é um marco na história da humanidade. Se essas provas tocaram você,
Deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos extraordinários como este. E olha, tem um vídeo incrível aparecendo na tela agora mesmo. Corre lá para assistir e descobrir ainda mais curiosidades sobre o universo e a espiritualidade. Até a próxima!